Salve jovens! Dando continuidade então na nossa segunda parte da aula de aletas. Na aula anterior a gente descobriu para que servem as aletas, como ou onde elas são usadas normalmente, e nós encontramos no final daquela aula uma equação matemática que me permite calcular a distribuição de temperaturas ao longo da coordenada x de uma aleta. Nessa videoaula, nessa segunda videoaula, eu quero determinar com vocês um conjunto de condições de contorno que vão servir para a gente resolver problemas que envolvem aletas. Eu vou fazer toda a dedução detalhada para um tipo e as outras eu simplesmente vou acabar discutindo com vocês a sua aplicação. Tá legal? Nós continuamos tendo uma aleta com seção transversal constante, a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, como resultado ela está dissipando energia para o meio, e as hipóteses simplificadoras da aula anterior, obviamente, são as mesmas hipóteses dessa aula. Primeira condição, qual seria o primeiro caso possível de imaginar para essa aleta? Então, imagine uma condição onde esse L ele é muito grande. Se esse L é muito grande, o que vai acontecer lá na ponta da aleta? Se esse L for muito grande, a temperatura da ponta e a temperatura do fluido vão ser exatamente iguais. Esse é o nosso primeiro caso de aletas, que é chamado de aleta longa ou aleta de comprimento infinito. Se nós pensarmos na distribuição de temperaturas dessa aleta, continua sendo uma função exponencial de aproximação. Então a minha distribuição de temperaturas, em função da coordenada x, vai dar mais ou menos parecida com a imagem que vai aparecer aqui. Imaginando então que x igual a 0 coincida com a superfície, então ali a temperatura é Ts, à medida com que eu vou me distanciando de Ts, nós vamos tendendo a ter temperatura igual à temperatura do fluido, tá legal? E se essa aleta tender um comprimento ser muito, muito grande, o resultado prático é que na ponta da aleta a temperatura do fluido vai ser igual à temperatura da ponta da aleta. Resultado prático que aqui, como condição de contorno, meu T vai ser igual a T infinito. Bom, quais são as condições de contorno que a gente vai aplicar para essa aleta para substituir a chá constante C1 e C2? A primeira condição de contorno vai ser aplicada para qualquer caso de aletas que a gente tenha, tá legal? E essa primeira condição de contorno é sempre a mesma em todos os casos. Para x igual a 0, a temperatura é igual a Ts. Em todos os casos de aletas, nós imaginamos que a temperatura da superfície ela é conhecida. Então logo esse cara vira uma condição de contorno. Se eu substituir essa condição de contorno na expressão matemática da aleta aqui em cima, eu vou achar uma relação de C1 e C2. Então, fazendo essa substituição na equação da distribuição de temperaturas, vai ficar E elevado a 0 é 1, então resultado prático. Segunda condição de contorno, quando o seu L tende a infinito, ou um L muito grande, sua aleta é muito grande, a temperatura vai ser igual a T infinito. Substituindo na mesma expressão de distribuição de temperaturas que está indicada aqui, para a gente, vai ficar T infinito menos T infinito. Se eu usar o índice L muito grande, só para a gente poder chegar a uma conclusão, aqui vai ficar C2 sobre E elevado a ml. Só que ele é um valor tão grande que a hora que você fizer E elevado a um valor grande, todo esse termo aqui, ele vai tender matematicamente a ser igual a 0. Como resultado disso, essa expressão vai ficar 0 é igual a C1 vezes E elevado a ml. O único jeito dessa expressão dar 0 é se C1 for igual a 0. Então, portanto, C1 tem que ser igual a 0. Se C1 vale 0, ele vale 0 aqui em cima. Valendo 0 aqui em cima, portanto, meu C2 ele é Ts menos T infinito. De modo que se eu tiver uma aleta longa, eu sei qual é a equação da distribuição de temperaturas. Então, para uma aleta longa, essa vai ser a nossa distribuição de temperaturas. É muito usual os livros chamarem T menos T infinito de θ e Ts menos T infinito de θs. De modo que essa expressão fica reduzida, escrita dessa forma.
E essa daqui seria a minha equação para a determinação das temperaturas para uma aleta de comprimento infinito. Agora, uma coisa que me preocupa bastante é determinar a quantidade de energia que isso está transferindo. Quanto de energia essa aleta de comprimento infinito vai transferir? Há um equívoco muito comum na tentativa de determinação da taxa de transferência de calor, que é tentar calcular a taxa de transferência de calor usando a convecção. Essa é uma péssima ideia. Então, a minha ideia é a seguinte: toda a energia que depois sai pela aleta, pela lateral dela por convecção, primeiro essa energia passou na base por condução. Então, se eu calcular a energia que passou na base, eu sei o quanto vai ser depois dissipado por convecção. Por que isso? Porque a gente está em regime permanente e não tem geração interna de calor. Então, se pela lateral da aleta eu despendi 1 watt ou perdi 1 watt por convecção, esse 1 watt passou primeiro na base da aleta e passou por condução. É muito mais fácil calcular a condução do que a convecção do lado externo com o meio. E é isso que a gente vai fazer. Então eu vou calcular, nessa minha condição, para essa coordenada x igual a 0, eu vou tentar determinar o quanto de energia está passando por condução em x igual a 0. E isso vai ser igual ao quanto foi embora por convecção. Bom, se na base é condução, eu posso usar a lei de Fourier. Então aqui eu determinei a distribuição de temperaturas e agora eu vou para... E agora a gente vai determinar a taxa de transferência de calor. Então, primeira coisa, eu vou analisar a condução na base. Se é condução, lei de Fourier. Mas eu quero calcular essa condução não é em qualquer lugar. É na coordenada x igual a 0, então eu preciso da derivada da temperatura em x igual a 0. Mas nós já conhecemos a distribuição de temperaturas. Ela está aqui, ó. É essa equação aqui, ó, que me dá a distribuição de temperaturas. Vamos dar uma organizada nela, deixar ela mais agradável, vai ficar. E eu vou derivar essa expressão em relação a x. Só que eu estou interessado em saber quanto vale essa derivada em x igual a 0. Fazendo x igual a 0, então, ressubstituindo na lei de Fourier, lembrando que esse eminho era chamado de coeficiente da aleta, e ele era a raiz quadrada de HP dividido por Ka. É um tanto quanto óbvio, e você pode pegar e voltar para o vídeo anterior e notar que essa área que a gente está calculando por condução aqui, ela é a mesma área que eu calculei, que era a área por condução na seção da aleta. Então, quando a gente está pensando, vou retornar um pouquinho para o desenho da nossa aleta, se eu retornar aqui para a minha condição da aleta, do desenho da aleta, a área que a gente está calculando na base da aleta seria essa área, que é a área perpendicular ao calor que está correndo dentro da aleta por condução. Então, essa daqui seria uma área perpendicular ao calor que está correndo por condução. Como essa aleta tem seção transversal constante, essa área é sempre a mesma. Se você calcular na base, na ponta ou no meio, é a mesma área. E foi a mesma área que eu usei quando eu estava montando o volume de controle infinitesimal. Então eu posso fazer uma operação algébrica aqui, nada muito complexa, e jogar esses termos para dentro da expressão e dar uma reorganizada na expressão. Nota, o que você não pode se esquecer. Toda vez que você estiver resolvendo um problema de aletas, você não pode se esquecer que área e que perímetro é esse. Então, no modelo matemático de aletas, essa área é a área por condução. É a perpendicular à energia que correu por condução. E o perímetro, P, que está indicado aí, é o perímetro referente a essa área por condução. Então, por exemplo, se a nossa seção transversal for circular, essa daqui vai ser a minha área. E o perímetro vai ser o perímetro formado por essa área, que no caso seria π vezes d, e essa área seria π sobre 4 diâmetro ao quadrado. Não se esqueça disso, por quê? Porque isso é oriundo da dedução da expressão de aletas, e eu parto do pressuposto que vocês entenderam esse modelo matemático, tá bom? Muito bonito. Isso que a gente calculou é o quê? O que significa essa expressão Ts menos T infinito é a raiz de HPKA? É o quanto de energia no total uma aleta de comprimento infinito dissipa. E eu simplesmente vou chamar esse cara aqui, ó, de Q
da aleta. E também ele é largamente conhecido nos livros de transmissão de calor como M maiúsculo, tá? M maiúsculo é o quanto de energia uma aleta de comprimento infinito transfere de calor. Diferente do M minúsculo, que é o coeficiente da aleta. A unidade, se você fizer a análise dimensional disso, a unidade é um tanto quanto óbvio, que se tudo entrar no Sistema Internacional Fundamental, a unidade resultante disso é taxa de transferência de calor, que é usualmente watt. Tá legal? Isso aqui é o nosso primeiro caso. Professor, e os outros? Você vai fazer tão detalhado assim? Não irei fazer tão detalhado, não. Os outros a gente vai simplesmente comentar e discutir quando é que eu vou acabar usando e quais são as condições de contorno. Eu já vou mostrar direto a equação da taxa e a equação da distribuição de temperatura. Legal. Nossa segunda condição de contorno parte do pressuposto que a quantidade de energia transferida pela ponta da aleta é muito pequena. Ou seja, a ponta é considerada adiabática, uma superfície que não transfere calor. Quais serão as condições de contorno que a gente vai ter para essa condição da aleta? Simples. A primeira é sempre igual. Para x igual a zero a temperatura e a temperatura da superfície, só que se eu colocar um isolante perfeito na ponta dessa aleta, isso significa dizer que Q vale zero. E se Q vale zero, a primeira derivada é igual a zero. Então seria um ponto onde a derivada tende a zero, uma condição onde eu não tenho transferência de calor. Então minha segunda condição de contorno é... Perfeito. Se eu combinar essas duas condições de contorno, eu consigo achar C1, C2, derivar a equação da temperatura na base da aleta e achar a expressão para a taxa de transferência de calor. Confere aí como é que ficam essas duas expressões. Então aqui nós temos uma equação para a distribuição de temperaturas e outra equação matemática para a taxa de transferência de calor. Nota que apareceram funções hiperbólicas. Isso por quê? Porque a característica da distribuição de temperatura segue uma função exponencial. A sua calculadora faz as contas de funções hiperbólicas, tá legal? O terceiro caso de aletas considera uma condição onde nós conhecemos a temperatura na ponta da aleta. Ela é chamada aleta com temperatura fixa na ponta, mas eu não gosto muito dessa descrição. Eu prefiro trocar a palavra fixa por fixada, porque existe algum elemento externo ou alguma superfície que mantém a temperatura na ponta da aleta com um valor prescrito e conhecido. Então, eu tenho duas condições, a mesma que a gente aplicou em todos os outros casos, na base da aleta e na ponta da aleta eu vou ter temperatura conhecida. Aplicando essas condições, você pode acompanhar as equações matemáticas resultantes desse processo no seu formulário de aletas ou no livro-texto, que pode ser o livro do Create, o livro do Sangel ou Encropera. Ambos vão estar mostrando para vocês quais são as duas equações, uma para temperatura e outra para taxa. E por fim, o nosso último caso, que é uma aleta com ponta convectiva. Quando a energia que vinha correndo por condução na aleta chega no final do corpo e não há nenhum bloqueio para a saída dessa energia, quando ela chegar no final do corpo, ela vai ser dissipada simplesmente por convecção. É o caso onde a gente teria, por exemplo, uma viga em balanço, e a ponta, a área da ponta não é desprezível, tão logo quando essa energia chegar na ponta, ela é dissipada completamente por convecção. Então esse é o caso de aleta chamado de aleta com ponta convectiva. Fechando aí nossos 4 casos. Qual vai ser a condição de contorno? Moleza. Legal, fazendo as devidas substituições nas expressões, achando a constante C1, achando a constante C2, derivando a equação da temperatura, a gente vai achar a expressão para a distribuição de temperaturas e a equação da taxa de transferência de calor. Ambas também vocês podem encontrar no livro do Create, livro do Sangel, livro do Encropera e também no formulário de transmissão de calor. Deem uma olhada nessas expressões e aguardem até a próxima com o exercício de aletas. Fiquem com Deus e até mais e that's all, folks.